Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Edma Oliveira, sou professora, escritora e contadora de história. E dando sequência aos nossos vídeos, nós continuaremos hoje falando sobre a importância da literatura infantil, a importância do contato com o livro físico para as nossas crianças desde bebês. A literatura infantil, ela pode ser vista como porta de entrada para o universo maravilhoso da leitura. Os contos de fadas, fábulas, os mitos, lendas, trava-línguas, cordel, poesias, são textos que nos propiciam um material riquíssimo, repleto de memória, de sentimentos, de diversidade cultural, fantasia, encantamento e de valores humanos. A escola, por seu caráter pedagógico, muitas vezes direciona ou prioriza a função dos textos direcionados à infância, direcionados às nossas crianças. Muitas vezes visando apenas a compreensão literária desse texto. Essa compreensão textual é válida, mas acaba por resultar em respostas únicas, nada imaginativas. Não podemos esquecer que a literatura é arte e, como tal, tem a função de exercitar o nosso pensamento poético, relacionado com a imagem, com o pensar, com o sentir, o perceber, o conhecer o mundo e a nós mesmos. O primeiro contato da criança com o livro físico deve dar-se ainda quanto bebês. A leitura visual quando a criança ela vê as ilustrações, as gravuras, é extremamente importante, porque ela estimula os sentidos, pois possuem texturas, cores, formas, sons, que estimulam a visão, o tato, a audição. Nós temos livros que produzem efeitos sonoros. Esse tipo de livro, como eu já disse, ele estimula os sentidos, a sensibilidade, que começa a realizar nas crianças a sua própria leitura, estimulando a sensibilidade do bebê. Quando ele tem contato com esse livro, o apertar, o olhar, o colocar na boca, o sentir o cheiro, o brincar, faz com que essa criança ela comece desde cedo com esse contato, estimulando todos os seus sentidos. E quando ela chegar na idade de ler propriamente dito, as crianças elas já terão esse conhecimento da leitura, já conhecerão este mundo imaginário. E isso facilitará, inclusive, a alfabetização dessa criança. A leitura, além da função educativa, é extremamente prazerosa e ela nos encanta, permite a gente viajar sem sair do conforto da nossa casa. Estamos vivendo um ano atípico, um ano onde o mundo inteiro parou por conta do coronavírus. Não podemos sair, não podemos socializar, não podemos frequentar as aulas. E isso tudo traz para nós uma carga muito pesada emocionalmente. E a leitura, ela tem esse poder. O poder de fazer com que a gente viaje, o poder de fazer com que a gente relaxe, com que a gente tenha contato com novos povos, com novas línguas, com novas culturas, com novos saberes, com novas aprendizagens. Isso tudo no conforto da nossa casa. E quando os adultos, elas leem para as crianças, elas abrem esta porta, para que essas crianças vivenciem tudo isso, para que elas externizem todos os seus sentimentos, para que elas vivenciem cada momento, cada fase da sua vida, o sentir, o pensar, tudo isso faz parte da criança. Então, quando você lê para uma criança que ela diz para você que ela conhece aquela história e que você está contando a história errada, porque você pulou uma parte ou porque você mudou uma parte da história, não se chateie. Isso é normal da criança. Isso faz parte dela, faz parte do seu aprendizado, porque a criança ela tem por hábito se apaixonar por aquela história. Existem histórias que ela irá te pedir para contar 2, 3 vezes a mesma história, mas é porque ela se identificou com ela. E a criança ela costuma ser fiel ao primeiro texto que ela ouve.
Então, é natural dela dizer assim: olha, pai, isso está errado, não foi assim que ela disse, não foi assim que aconteceu. Então, não se sinta chateado por conta disso, porque a criança está te chamando a atenção. E nem se chateie também se ela te pedir para repetir essa história várias vezes, a mesma história. Como eu disse, é natural que ela se aproprie dessa história. Para cada idade existe um tipo de literatura específico. Então, você que tem filhos pequenos que ainda não saibam ler, veja, pesquise qual o melhor texto para ela, qual o tempo que ela tem de concentração para você ler essa história. Então, às vezes você começa a ler para uma criança e ela não quer ouvir, ela não quer parar para ouvir. Isso depende muito da tua paixão pelo aquilo que você está fazendo. A gente só consegue estimular o outro quando nós próprios estamos estimulados. Então, crie em você primeiro o hábito da leitura. Descubra você o prazer em ler, o prazer em mergulhar neste universo da escrita. Existem vários tipos de literatura e tenho certeza que um desse gênero vai te apaixonar, vai te encantar. Então, quando você traz a literatura para dentro da tua casa, você produz ali um momento de integração, de harmonia, um momento que com certeza lá na frente o seu filho vai se recordar. Então você que antes reclamava que não tinha tempo para o seu filho devido às demandas do dia a dia, hoje você está em isolamento social, muitos de nós ainda nem voltou a trabalhar. Mas hoje os pais reclamam justamente por esse contato 24 horas com seu filho. Filho demanda tempo, filho demanda paciência. E muitos pais erroneamente têm feito do celular a sua babá eletrônica. Deixa as crianças passarem horas a fio navegando na internet, jogando, assistindo filmes, assistindo desenhos, assistindo musicais. E se esquecem daquele livro que está lá na prateleira, muitas vezes tomando poeira. Então chegou o momento de você tirar aquele livro de lá, de sentar numa rodinha na sala de casa ou no quarto, no chão, e ler com teu filho. Conte e peça que ele reconte essa história da maneira dele, na compreensão dele. E você vai perceber que serão 5 minutos que farão toda a diferença na harmonia da tua casa, na intimidade de família. Eu costumo dizer que quem lê cria asas. Você pode voar para qualquer lugar do mundo físico e do mundo imaginário. Mas quem conta histórias empresta suas asas para que o outro possa voar. E é exatamente isso que eu faço ao contar histórias, ao escrever. É isso que eu faço quando eu produzo uma outra história, quando eu faço uma adaptação, quando eu faço uma contação de história, quando eu estimulo o meu aluno não apenas a ler, mas também a escrever, a produzir suas próprias histórias. Então isso é extremamente importante, pode começar em casa. Talvez você diga assim, mas eu não sou contadora de história. E eu te digo que todos nós somos. Todos nós já contamos o capítulo de uma novela, já contamos uma mensagem que nós vimos num filme, numa igreja, já reproduzimos isso para alguém. Então, todas as vezes que você traz isso, você está contando uma história. Talvez o que você não saiba é modular a tua voz, é mudar a frequência da tua voz, é mudar a voz de cada personagem. Mas isso é a menor das coisas, a menos importante. O que importa de verdade é o contato seu, o contato do seu filho com o livro físico. Ele precisa sentir o livro, ele precisa ler as ilustrações, ele precisa ter este contato para que ele cresça um aluno dedicado, para que ele se torne um bom profissional e para que futuramente ele seja um adulto leitor e ele passe para os seus filhos a mesma coisa que você está passando agora. Então aproveite o tempo de pandemia para estreitar esses laços com teu filho. Leia mais e leia para uma criança. Você vai ver o quão prazeroso é. Se você precisa sair, use máscara. Se não precisar, fique em casa, se cuide, se proteja. A pandemia ainda não acabou. E eu quero que você esteja bem, para que no próximo vídeo
você esteja aí para a gente falar um pouquinho mais sobre esse universo mágico do Era Uma Vez. Deus abençoe a tua vida, um beijo no teu coração e tchau, tchau.